Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história. E o tema de hoje, a aula de hoje está conectada diretamente com a aula de Neolítico. A produção agrícola vai possibilitar o surgimento de várias coisas nas primeiras civilizações. Esse é o nosso assunto de hoje, então. Tema número 4: expansão da agricultura e surgimento das primeiras cidades. Bom, antes que a gente vá para a matéria, para o texto, né, a gente olha essa imagem, isso aqui, pessoal, é para ser um retrato, uma pintura, um desenho, né, de como seria, como foram as primeiras cidades do planeta. Aí você olha e fala, ah, professor, as casas todas juntas? Pois é, as primeiras casas das primeiras cidades eram todas coladinhas umas nas outras, não havia porta lateral, a porta era no teto, então você pode perceber nessas casinhas aí que é uma abertura no teto e as pessoas circulavam no teto das casas. É claro que essas casas eram com pouquíssimos cômodos, né? Geralmente ali para dormir ou para fazer alguma refeição, a vida cotidiana mesmo acontecia fora dessas casas. E nessa imagem que está aparecendo para você, como seria o interior de uma dessas casas. Perceba, coisas simples, né? Você percebe um forno, um lugar para descanso, bem básico mesmo, mas a vida cotidiana girava fora dessa casa, acontecia fora dessas pequenas casas. Então tá aí um retrato de como seriam as primeiras vilas sedentárias do nosso planeta. Você percebe nessa imagem domesticação de animais, controle do fogo, agricultura ao fundo e por aí vai. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: conforme o tempo foi passando, o ser humano ele foi aprimorando o jeito de plantar. Ele foi inventando melhores ferramentas, foi adaptando melhores técnicas no cultivo e conforme o tempo foi passando, chegou uma hora que tinha mais comida do que gente com fome. Ou seja, tinha excesso de comida, tinha de produção agrícola, que é o que diz nessa parte da aula. Olha só. Com novas técnicas na agricultura e mais pessoas para trabalhar nos campos, foi possível produzir excedentes, ou seja, excesso de produção, mais alimentos do que era necessário para a população sobreviver. A partir desse momento iniciava-se uma profunda mudança nas relações humanas. A gente viu em uma outra aula que a agricultura ela vai mudar o mundo. E agora, a partir desse momento, ela muda mais ainda, porque agora está sobrando alimento e você vai ver a consequência disso. Aqui estão alguns alimentos, né, que foram os primeiros cultivados no mundo. A gente tem o milho, a pimenta e o abacate como alimentos americanos cultivados. Daqui a pouco vai ter um mapa e você vai ver as regiões. Hortaliças, arroz e amora na Europa e na Ásia. Então, os primeiros cultivos agrícolas estão aí para você. E nessa produção agrícola excedente, algumas coisas começam a surgir e a gente vai entender agora como é que surge o Estado, o governo. Olha só, entre 7.000 e 6.000 anos atrás, surgiram os primeiros grupos dirigentes, que coordenavam as épocas das plantações e a construção de obras hidráulicas. O resultado disso foi o surgimento de chefes políticos. Ou seja, conforme o tempo foi passando, essas comunidades sentiram a necessidade de ter alguém controlando, coordenando, orientando quando ia plantar, quando ia colher, qual era a melhor época do cultivo, que obra que a gente vai fazer para puxar a água do rio para levar para a agricultura. Então perceba, há essa necessidade do controle, da dirigência. Alguns livros trazem que algumas famílias poderosas tomaram o poder de algumas regiões. Tem livro que diz que nessa necessidade de liderança, algumas pessoas começaram a dirigir essas comunidades. O que você tem que saber é, o Estado vai nascer, essa instituição política que dita as regras do jogo de uma sociedade, vai nascer a partir desse momento que tem comida sobrando, que tem produção em excesso, produção agrícola em excesso. E aí, por último, diz assim: nesse contexto, começou a tomar forma uma instituição que tinha plena autoridade sobre a população, que é o Estado. E embaixo, pessoal, eu coloquei três figurinhas. A figurinha do meio tem duas mãos juntinhas que representam a religião. A maioria dos livros mostra que os primeiros estados, os primeiros governos, eles vão ser essencialmente religiosos. Os sacerdotes, aquelas pessoas que lideravam as religiões, eles vão ter um poder político muito grande, um poder que vai ser usado para fazer a dirigência dessas comunidades. E aí você imagina o seguinte: uma comunidade sedentária, uma comunidade neolítica, uma comunidade que sabia plantar, e conforme o tempo foi passando, essa comunidade foi aumentando, foi tendo mais produção agrícola, foi tendo mais pessoas morando. Dessas pequenas comunidades surgirão algumas vilas,
Dessas vilas vão precisar de algumas fortificações, vão surgir as primeiras cidades, aí eu preciso fazer com que algumas pessoas cuidem, façam a proteção desse território. O tempo vai passando, essas cidades vão se tornando reinos, ou seja, eu vou expandindo a minha área de controle, a minha área de dirigência, e esses reinos vão se tornando, então, grandes impérios. E a gente vai ver, então, aonde aconteceu isso no nosso planeta, quais foram essas primeiras civilizações. Nesse mapa aqui você percebe, nessas diferentes localizações, essas diferentes regiões, onde teriam surgido isso que eu acabei de te falar, essas comunidades se tornando vilas, cidades, reinos e impérios. Então você tem na parte amarela o Egito, você tem na parte rosa a Mesopotâmia, que a gente vai trabalhar numa outra aula, a parte verde representando comunidades indianas e a parte laranja lá no Extremo Oriente representando as comunidades chinesas, né, as grandes civilizações chinesas que vão surgir ali. Então perceba que se você me perguntar assim, prof, onde é que surgiu tudo isso? Onde é que surgiu essas primeiras cidades? Está aí nessas 4 partes coloridas do teu mapa. As primeiras cidades do mundo, se você me pergunta qual é a primeira, a gente tem 3 primeiras, né? Porque os livros, às vezes, eles se divergem na informação, mas você tem Çatalhöyük, que é lá na região da Turquia, onde no teu mapa está a região da Anatólia, Ur e Jericó, que está perto da região mesopotâmica, que é a parte rosa aí do seu mapa, que é o Oriente Médio, que a gente já comentou numa outra aula. Bom, conforme o tempo foi passando, a produção agrícola foi aumentando, o Estado foi surgindo, a liderança e o controle sobre essas comunidades foi surgindo, e teve mais uma coisa que a agricultura vai possibilitar: o surgimento das profissões. Eu coloquei símbolos ali atuais das profissões, mas é para você entender o seguinte: as pessoas começaram a se dividir em relação ao trabalho, porque agora não precisa ser todo mundo caçador. Cada um vai poder se especializar numa área. Olha só, como havia excedentes agrícolas, muita gente podia deixar o trabalho na terra para exercer outros ofícios. Por exemplo, artesão, padeiro, soldado, sacerdote, etc. Em outras palavras, surgia uma diferenciação entre as pessoas de acordo com o trabalho que elas exerciam na sociedade. É o que chamamos de divisão social do trabalho. Agora que eu tenho comida sobrando, não precisa todo mundo ir caçar. Se eu tenho comida sobrando, eu tenho um tempo ocioso, eu tenho um tempo livre. O que eu vou fazer nesse tempo livre? Eu posso me especializar num ofício, fazer comida, cuidar da religião, fabricar uma ferramenta. Então, outro surgimento, além do Estado, é o surgimento das diferentes funções de trabalho, das diferentes funções sociais. Então você imagina uma comunidade com pessoas que tinha um ou dois ali que sabia plantar, todo mundo sabia caçar, de repente agora não precisa todo mundo caçar. Tem um que se especializou na agricultura, tem um outro que se especializou na caça, o outro que se especializou num determinado tipo agrícola e a outra pessoa em outras habilidades. Então a agricultura, pessoal, ela vai possibilitar que isso aconteça na nossa sociedade e que cada pessoa agora tenha uma especialização. Eu sou melhor em fazer ferramentas, eu sou melhor em fazer plantações, eu sou melhor em fazer objetos variados, artesão, por exemplo. Então, a agricultura vai possibilitar essa especialização do trabalho. Uma outra coisa que surge também com esse excesso de produção agrícola, além do Estado, além das divisões de trabalho, é o comércio. O que é comércio? O comércio primitivo é a troca. Olha só, a produção de um excedente agrícola também permitiu que as comunidades fizessem trocas comerciais. Por exemplo, uma aldeia que tinha trigo em excesso podia trocar esse produto com um excedente de hortaliças de uma outra aldeia. Dessa forma, tinha origem o comércio. Então, você vê nessas imagens as trocas acontecendo, trocas primitivas, um escambo primitivo. Na imagem do meio, alguém está entregando um peixe, o outro está entregando alguns grãos. É só para, metaforicamente, você pensar o seguinte: eu tenho de sobra na minha comunidade um determinado tipo de produto. Na tua comunidade, você tem outro produto sobrando. Peraí, e se eu querer esse teu produto e você querer o meu? Então, se está sobrando, por que a gente não troca? Nesse caso, eu vou ter 2 tipos de produtos e você também, 2 tipos de alimento. Então, o comércio ele vai nascer nesse momento, a partir da produção de excesso de comida. Aí você pergunta assim, prof, e o dinheiro? Bom, o dinheiro ele vai aparecer tempos depois. Por quê? Porque as pessoas começaram a diferenciar os valores. Olha, a plantação que eu tenho aqui vale mais que a tua plantação. As galinhas que eu tenho aqui vale mais que os porcos que você tem aí. A criação de vaca que você tem aí vale mais que a minha produção de trigo. Então, quando a gente não entrou num consenso mais, as pessoas começaram a inventar padronização, moedas, dinheiro e por aí vai, né? A gente tem, por exemplo, a Lídia, uma cidade grega, onde vão aparecer as primeiras moedas.
Então, é esse momento que o ser humano ele não consegue entrar num consenso. Mas, por enquanto, a gente não falou, não estamos falando do surgimento do dinheiro, mas simplesmente, puramente do comércio primitivo, da troca. Eu tenho uma coisa sobrando, você também tem, a gente faz esse escambo, essa troca primitiva, que vai dar origem ao comércio. Muito bem. Então, resumindo a nossa aula de hoje, eu quero que você entenda o seguinte, que através dessa produção de comida, através desse excesso de produção agrícola, a gente vai ter o surgimento de três grandes instituições, ou, desculpa, três grandes momentos das primeiras civilizações, que são os seguintes. Primeiro, surgimento do Estado, aquelas figuras políticas que vão fazer a dirigência dessas comunidades. Segundo, a divisão do trabalho com diferentes funções, o ócio, aquele momento que a pessoa não precisava mais caçar, porque agora tem a plantação, o que ela vai fazer? Ela vai se especializar num ofício, numa função, numa profissão que você chama hoje. E por último, surge o comércio, surge a troca, surge o escambo primitivo, que é, eu tenho uma coisa sobrando, você tem outra coisa sobrando na sua comunidade, a gente faz essa troca. Então, o surgimento das cidades, pessoal, eles estão diretamente conectados com com esses três surgimentos aqui. Surgimento do Estado, surgimento das divisões de trabalho e surgimento do comércio. Tudo isso dentro das primeiras cidades. Pessoal, é isso então. Muito obrigado pela atenção. Diga tchau.